Olá! No capítulo 24, Lucas faz um relato das coisas visíveis que aconteceram no dia da ressurreição do Senhor. E a partir do versículo 13, ele fala de dois companheiros que saíram de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, cerca de 60 estádios de distância, e um deles se chamava Cleopas. No instante que eles iam, Jesus se aproximou e foi com eles. E perguntou o que eles estavam conversando. Então eles falaram se Jesus era o único que, estando em Jerusalém, não sabia sobre Jesus o Nazareno, homem poderoso em obras e palavras, como as autoridades e os sacerdotes o prenderam e o crucificaram. Conversa, no versículo 24, eles falaram que, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então aqui Jesus começa já a mostrar para eles a doutrina que havia de ser seguida, por eles, aquilo que se tornaria a doutrina dos apóstolos, que é Cristo como a manifestação da realidade daquilo que havia nas Escrituras, escrito em forma de sombras, tipos, figuras. Então agora tudo havia se tornado realidade. À medida que eles se chegaram em Emaús, eles pediram para que Jesus permanecesse com eles, porque já era tarde, já se declinava o dia. E eles entraram na casa e partiram o pão. E a partir daí os olhos deles se abriram e eles reconheceram o Senhor. Mas o Senhor imediatamente desapareceu. E eles, maravilhados, correram de volta para Jerusalém para testemunhar lá para os 11 apóstolos o que havia acontecido. E quando eles estavam no meio da conversa, Jesus aparece no meio deles. E passando orientações, no versículo 44, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então aqui no versículo 44 Jesus acrescenta os salmos, que também estava escrito a respeito do Senhor, que nós chamamos hoje de salmos messiânicos, que se referem a uma porção dos salmos, se referem diretamente à pessoa do Senhor. E então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Então aqui Jesus apresenta para os discípulos a doutrina que deveria ser seguida por eles. Para alguns, a doutrina dos apóstolos é um conjunto de regras, de binários, que traz a doutrina dos apóstolos, mas nós vemos aqui neste capítulo que isto se refere a nós enxergarmos Cristo em toda a Escritura, viver de acordo com o padrão proposto por Cristo, mas não é um padrão de regras, de preceitos, é um padrão de vida, da vida que se sobrepõe à morte, pelo Espírito da vida, agora em Cristo Jesus. Não é por regras, preceitos doutrinários que nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos, mas é a doutrina do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, que estava manifestado na Escritura quando Deus ele estava, na verdade, anunciado na Escritura e se tornou manifesto. Quando Cristo, por meio dos apóstolos, dos profetas, ele anunciou o Evangelho, Ele anunciou
o Evangelho por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, e Cristo manifestou a realidade de tudo isso. E quando nós estamos inseridos nessa esfera, comunhão com Cristo, de um viver de transformação, nós estamos espontaneamente seguindo aí a doutrina dos apóstolos, né? Que é a revelação do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Maravilhoso compreendermos a Escritura e poder aplicar e trazer para a nossa realidade, né? Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço e até a próxima.